Olá a todos, eu sou o professor Evandro Carlos Garcia e os conduzirei no estudo do direito das sucessões. Nesta oportunidade, estudaremos o testamento sob a luz da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que instituiu o Código Civil Brasileiro. Este conteúdo está no livro 5 do Direito das Sucessões, e seu título 3 da sucessão testamentária, que vai do artigo 1857 a 1990. O objeto deste estudo está no capítulo 5 dos Testamentos Especiais, mais especificamente na seção 3 do Testamento Militar, que vai do artigo 1893 a 1896. Vamos, então, ao dispositivo do Código. Diz o artigo 1893: o testamento dos militares e demais pessoas a serviço das Forças Armadas em campanha, dentro do país ou fora dele, assim como em praça sitiada, ou que esteja de comunicações interrompidas, poderá fazer-se, não havendo tabelião ou seu substituto legal, ante duas ou três testemunhas, se o testador não puder ou não souber assinar, caso em que assinará por ele uma delas. O parágrafo 1º do artigo 1893 diz que se o testador pertencer a corpo ou seção de corpo destacado, o testamento será escrito pelo respectivo comandante, ainda que de graduação ou posto inferior. Parágrafo 2º, se o testador estiver em tratamento em hospital, o testamento será escrito pelo respectivo oficial de saúde ou pelo diretor do estabelecimento. Parágrafo 3º, se o testador for o oficial mais graduado, o testamento será escrito por aquele que o substituir. Bem, então aqui nós já podemos fazer algumas observações. Primeiramente, esse testamento, quando ele se refere aos militares, lá no caput 1893, não quer dizer apenas os militares que compõem as Forças Armadas. Aqui também as demais forças de segurança que auxiliam e podem auxiliar as Forças Armadas em eventual situação de guerra, também poderiam fazer uso do testamento militar. E esse testamento, ele também não se restringe só aos militares. Pode também ser feito por todas as pessoas que estão a serviço das Forças Armadas ou que a elas se agregam, seja como voluntários, diplomatas, correspondentes de guerra, capelães, médicos, enfermeiros, telegrafistas, prisioneiros, reféns, todas as pessoas que eventualmente, de alguma forma ou outra, estão intimamente ligadas com essa atividade, com essa campanha, as Forças Armadas podem, então, fazer o testamento militar, em razão que todas essas pessoas estão submetidas aos mesmos riscos e perigos, às mesmas dificuldades e incertezas que cercam as pessoas autorizadas a fazer o testamento militar. Agora, é preciso ter em mente que as Forças Armadas, elas devem estar mobilizadas, tanto para a guerra externa, quanto para uma guerra interna, seja, então, dentro do país ou fora do país, ou que, eventualmente, essas pessoas estejam em praça sitiada, ou que elas estejam com as comunicações interrompidas. Aqui, consideram-se igualmente em campanha a Força Armada
que for destacada ou mobilizada para cumprir missões de paz ou garantir segurança em territórios eventualmente conflagrados aí, alguma guerra, em nome de algum organismo internacional, como a ONU, por exemplo. Como prevê o legislador, o testamento militar poderá ser feito se não existir tabelião ou seu substituto legal. Isso por uma razão muito simples, porque se existe o tabelião ou o substituto legal, e é possível, então, que esse testamento seja feito na forma ordinária. Então, se é possível fazer na forma ordinária, é esta a forma que ele deve fazer. Ele só fará o testamento especial, no caso aqui, o militar, se não é possível fazer na forma ordinária, portanto, se não existir um tabelião ou substituto legal. Ah, mas tem um testamento particular. Sim, se ele desejar fazer na forma, o testamento ordinário na forma particular, ele poderá fazer. Não há nenhum impedimento para isso. Mas, no caso aqui, o legislador quis estabelecer as duas outras formas ordinárias em que há a atuação de um tabelião, se então no testamento público ou testamento cerrado. Então, aqui é importante que não exista esse tabelião ou substituto legal. Outra questão é que é óbvio que essas pessoas têm que estar aqui né, quando se diz a respeito do tabelião ou substituto legal, pode ser que ele esteja, que exista o tabelião, exista o substituto legal, mas ele não está no território nacional. Ele está no território estrangeiro. Aí você não tem como exigir que a pessoa que pretende fazer o testamento militar, ele se dirija a um tabelião estrangeiro em plena guerra para poder fazer o seu testamento. Então, algumas circunstâncias, situações, pode ser que exista o tabelião, o substituto legal, mas se ele não está em território nacional, ainda que exista, ele poderá fazer o testamento militar sem problema algum. Bem, o testamento militar, ele pode ser feito de 3 maneiras. Então, existem 3 espécies de testamento militar. Existe a maneira que se assemelha ao testamento público, então, é uma espécie de testamento militar público. Existe a maneira que se assemelha ao testamento cerrado, então, uma espécie de testamento militar cerrado, ou uma terceira maneira, que é uma nova espécie que não existia, não existe correspondente na forma ordinária, que é chamado de testamento nuncupatível. Esse está previsto lá no artigo 1896, e nós vamos tratar um pouco mais adiante. O testamento que corresponde ao testamento público está previsto no artigo 1993. Esse testamento, ele será lavrado por uma autoridade militar. Essa autoridade militar pode variar dependendo se o testador estiver hospitalizado ou em campanha, ou for um oficial mais graduado do corpo destacado ali, né? Então, se ele não estiver hospitalizado, será escrito pelo respectivo comandante dele. Se ele estiver hospitalizado, será escrito pelo oficial de saúde ou pelo diretor do estabelecimento de saúde que ele está internado. Se tratar-se de um militar que tenha a mais alta patente naquele corpo destacado, quem escreverá aqui o testamento é o de patente imediatamente inferior, que o substituiria na sua eventual falta. Em todas as hipóteses, será feito sempre ante 2 testemunhas, se o testador sabe assinar. Se ele não sabe assinar,
então terá que ter 3 testemunhas. E uma destas testemunhas assinará pelo testador, no lugar do testador. O testamento que se assemelha ao testamento cerrado, ele está previsto no artigo 1894. Vejamos. Se o testador souber escrever, poderá fazer o testamento de seu punho, contanto que o date e assine por extenso, e o apresente aberto ou cerrado, na presença de 2 testemunhas ao auditor ou ao oficial de patente que lhe faça as vezes neste mistério. Parágrafo único. O auditor ou oficial a quem o testamento se apresente notará em qualquer parte dele lugar, dia, mês e ano em que lhe for apresentado. Nota esta que será assinada por ele e pelas testemunhas. Obviamente que também assinada pelo testador, né? Vamos aqui às considerações. Para fazer o testamento, então, conforme o artigo 1894, é necessário que o testador saiba e possa escrever, pois esse documento aqui deverá ser escrito de seu punho, datado e assinado por extenso pelo disponente. Isso está escrito no caput do 1894. Aqui cabe uma observação. O legislador, ele exigiu a data no testamento, o que não foi exigido no testamento cerrado na forma ordinária. Lembre-se que nós já estudamos essa parte no vídeo que tratamos do testamento cerrado. Lá não havia a exigência da data, e há problemas em razão disso, como nós comentamos. Agora, aqui, o legislador fez como requisito que se conste essa data. E também fez constar expressamente a exigência de ser escrito de próprio punho. Portanto, não pode aqui, não é possível ser usado a datilografia, não é possível ser usado qualquer processo mecânico para redigir o testamento militar cerrado. Sobre a questão da assinatura, embora aqui a lei não mencione, né, que ela deva ser lançada por... ele prevê que deve ser lançada por extenso, mas aqui tem se admitido que é suficiente que o testador, na hora que ele vai fazer essa assinatura, né, ele ponha a sua assinatura habitual, que ele escreva aqui o seu nome com os caracteres próprios, a maneira pessoal dele, o modo dele usar, a forma como ele se identifica, né? A forma particular dele se identificar. Então, assinatura mesmo, tá? Agora, eu recomendo, óbvio, se possível, que ele escreva o nome dele por extenso e na frente ele faça essa assinatura habitual que costumeiramente ele costuma usar. Bom, depois de escrito, datado, assinado, o testador, então, ele apresenta o documento aberto ou fechado. E na presença de 2 testemunhas, ao auditor ou ao oficial que lhe substitua nessa função. Aqui não há terceira testemunha, porque aquele tem que saber ler e escrever. É ele quem escreve de próprio punho, ele quem assina. Então, aqui realmente são apenas 2 testemunhas. Assim, então, que recebe esse testamento, ante as 2 testemunhas, o testador, o auditor ou o substituto, ele deve, então, autenticar esse testamento, esse documento, escrevendo em qualquer parte do papel o lugar, o dia, o mês e o ano em que lhe foi apresentado esse documento. Essa nota, ela deverá ser assinada, então, pelo oficial, pelas testemunhas, e como eu havia dito, assina também o testador.
Bem, vamos ao artigo 1895. Caduca o testamento militar desde que, depois dele, o testador esteja 90 dias seguidos em lugar onde possa testar na forma ordinária, salvo se esse testamento apresentar as solenidades prescritas no parágrafo único do artigo antecedente. Bem, aqui como também no testamento especial marítimo e aeronáutico, os testamentos eles caducam pela decadência. Se o testador não morrer na circunstância que justificou esse testamento, se decorre 90 dias, que ele, então, está em condições de elaborar o testamento na forma ordinária, e ele não faz isso, ele não elabora o testamento na forma ordinária, passado esses 90 dias, ele tendo condições de ter feito, então perde aqui a eficácia esse testamento. Esse prazo, ele será contado ininterruptamente, ainda que o testador passe algum tempo em diversos lugares, né? Desde que em cada um desses lugares ele pudesse ter feito o testamento na forma ordinária, ele, então, deverá fazer. Agora, o prazo de 90 dias, ele deve se interromper se o testador for reconvocado, né? Ou se ele partir, então, para uma outra campanha, ou ele ficar novamente numa das situações ali previstas no artigo 1893. Então, se dentro desses 90 dias ocorre novamente uma das situações do 1893, interrompe o prazo. Só aí volta a contar novamente do zero, quando da próxima vez que ele estiver em condições de fazer o testamento ordinário. No direito brasileiro, há um tipo de testamento militar que não caduca. Exatamente isso. E isso está no artigo 1895, aqui, porque ele estabelece, após o momento em que ele diz, ele põe aqui o princípio geral da caducidade do testamento, ele excepciona, dizendo que não fica submetido à regra o testamento militar feito conforme o parágrafo único do artigo 1894. Aí, parágrafo único do artigo 1894. O auditor ou oficial a quem o testamento se apresente notará em qualquer parte dele lugar, dia, mês e ano em que lhe for apresentado. Nota esta que será assinada por ele e pelas testemunhas. Então, trata aqui do testamento militar semelhante ao testamento cerrado. Como ele é escrito de próprio punho, ele é datado, ele é assinado pelo testador, obedecendo ainda as outras solenidades previstas naquele dispositivo legal, inclusive a homologação pelo auditor ou oficial, com duas testemunhas. Então, o legislador aqui entendeu que ele representa uma disposição de última vontade segura e definitiva, que passível de dispensar o testador de fazer um testamento na forma ordinária. Ele pode manter-se aqui com esse testamento para a vida toda. Não há aplicação da caducidade do prazo, então, de 90 dias que foi fixado. Agora, o nosso Código Civil admite ainda uma terceira espécie de testamento militar, que é chamado de nuncupativo, que é o que está
no artigo 1896, que nós vamos, então, passar a analisar. As pessoas designadas no artigo 1893, estando empenhadas em combate ou feridas, podem testar oralmente, confiando a sua última vontade a duas testemunhas. Parágrafo único. Não terá efeito o testamento se o testador não morrer na guerra ou convalescer do ferimento. Então, no direito brasileiro, o testamento militar não culpativo é a única exceção à regra de que os testamentos devem ser celebrados por escrito, tá? Ou seja, aqui é permitido que o testamento seja feito de viva voz pelo disponente. E a declaração oral, ela deve ser feita às duas testemunhas simultaneamente. Ele não pode fazer a declaração para um, depois ir procurar o outro e fazer para o outro. As duas testemunhas dele deverão estar simultaneamente presentes, ouvindo de uma só vez essa declaração oral. A eficácia desse testamento, ele fica na dependência de sobreviver essas testemunhas, né? As pessoas que ouviram as declarações de última vontade do testador. Se essas pessoas, porventura, morrerem na guerra, infelizmente, não há o que fazer. E mais, assim que possível, essas testemunhas serão inquiridas com o máximo rigor, vão depor sobre o ocorrido, vão descrever minuciosamente as circunstâncias em que se deu o fato, vão esclarecer o estado em que estava o testador, reproduzindo com fidelidade o que elas ouviram o testador dizer. E o parágrafo único, né, então, diz que mantém-se essa eficácia apenas, então, somente, se o testador morrer, né, na guerra, desses ferimentos que eventualmente ele não se curar a ponto de ter condições de fazer o testamento na forma ordinária. Vejam bem, aqui, coloque-se você no lugar desse testador. Você está sitiado, você está em guerra, você pode estar ferido de morte. O que passa pela sua cabeça nessa hora? Qual é o estado mental, a rigidez mental que você está para fazer um testamento oralmente? Imagina as testemunhas, como é que as testemunhas estão? Imagino que elas não vão ter que reproduzir o que diz para você daqui 2 horas, 3 horas. Pode passar dias. Pode passar meses. Então, essa forma de testamento, ela exige de a quem será submetido, ao juiz que recepcionar esse testamento, tomando as informações para poder, então, cumprir a última vontade do testador, ele terá que ter muita clareza que aquela, de fato, poderia mesmo ser a vontade do testador, e lembrando a natureza das pessoas também, né? Tem a questão de como você se comporta num momento como esse, mas tem também a questão da honestidade. Isso também tem que ser levado em consideração. Bem, essas eram as considerações que eu tinha para este momento. Então, encerro
a exposição aqui. Agradeço a todos por acompanhar até este momento. Até mais.